Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. A paz de Jesus. Amém? Amém. Muito bom. Mais uma vez nos encontrarmos para louvor, para adoração, para cultuarmos esse Deus que é tão bom, tão gracioso e misericordioso sobre as nossas vidas. Muitos gostam de dizer que nós precisamos começar o ano com o pé direito, não é? Normalmente é isso que nós ouvimos das pessoas, né? Nós precisamos começar o ano com o pé direito, para que tudo vá bem, para que tudo dê certo, para que tudo flua de uma forma positiva nas nossas vidas, né? Semana passada, embora eu não tenha dito o título da mensagem ou o tema, né, eu acabei esquecendo, mas o título da mensagem de semana passada foi Reavaliar para Evangelizar. E o título da mensagem de hoje é Recalcular para Evangelizar. Semana passada nós vimos, ou reavaliamos, em Romanos, no capítulo 10, a respeito da justificação. Romanos, capítulo 10, fala basicamente a respeito da justificação pela fé. Ou seja, ali nós vemos a situação em que a maior parte do mundo se encontra, caídos, reféns de seu próprio pecado, pessoas buscando a Deus de uma forma zelosa, de uma forma amorosa, com toda a sua devoção, com toda a sua força, mas embora haja devoção, motivação e sinceridade, eles estão apartados da verdade, eles estão divididos da verdade. E uma adoração, embora sincera, mas apartado das Escrituras, como a gente viu, é fanatismo por parte das pessoas. E aí nós somos aqueles que possuem os pés mais bonitos, não é? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas, ou a boa nova. Nós vimos, ou reavaliamos a nossa capacidade de evangelizar e o quanto que isso é importante para o plano de Deus em que eu estou inserido, em que cada um aqui está inserido, para que pessoas e mais pessoas saem do engano da sua própria religiosidade. E hoje, meus irmãos, nós vamos trabalhar com o tema recalcular para evangelizar. E eu gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deste de estar aqui. Obrigado, Deus, por esses louvores que nós cantamos, que tanto nos edificam, que tanto, Pai, fala conosco, que refrigera a nossa alma. Ó Deus, nós te pedimos também por este momento, pela Tua palavra, que ela seja dirigida ao nosso coração, que ela seja dirigida à nossa mente, que haja, Deus, todo o trabalhar do Teu Espírito Santo em nosso meio, assim como nós temos a certeza que o Senhor se faz presente aqui através do Seu Espírito. Então, Deus, nós te pedimos que a Tua palavra nesse momento traga refrigério para os corações, traga paz para aqueles corações que precisam de paz, traga ânimo, motivação ao Senhor para os corações que estão desanimados, traga, Deus, a certeza ou fortaleça, Pai, a fé em nossos corações para que nós possamos Te seguir cada dia mais, com mais convicção de que nós somos participantes do reino de Deus, que nós somos Teus filhos, ó Deus. E, sobretudo, ó Pai, confronta os nossos pecados a partir da Tua verdade, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que nos leva a fazer o que nós fazemos? Por que nós nos comprometemos com tantas coisas durante a vida, como nós acabamos nos comprometendo? E baseado em quê? Nós avaliamos, nós calculamos, nós ponderamos em cada coisa ou em cada compromisso com que nós nos engajamos. Porque dizem que a vida costuma ser mais prudente para aqueles que são acostumados a avaliar ou a calcular.
os custos antes de cada engajamento, antes de cada comprometimento durante a sua vida. E à medida que nós fazemos escolhas, ou antes que nós venhamos a nos comprometer com algo, é prudente que nós façamos o cálculo, que nós venhamos a avaliar, porque uma escolha que nós venhamos a tomar com base em um cálculo feito de forma equivocada, nós podemos pagar um custo muito alto, não é verdade? Nós podemos pagar um custo para o resto da vida de uma escolha equivocada que nós fazemos no dia de hoje. Ou seja, um cálculo mal feito, uma avaliação mal feita, pode gerar um custo muito alto para cada um de nós. Mas, nós pensamos normalmente em um cálculo financeiro, não é verdade? Nós somos treinados para calcular de forma financeira. Mas não se trata propriamente ou unicamente de um cálculo ou de uma avaliação financeira em nossas vidas, mas, sobretudo, porque cada escolha que nós fazemos ou cada coisa com que nós nos comprometemos podem influenciar a nossa vida, influenciam a nossa existência. Eu não sei se vocês já perceberam, com certeza já. Mas cada escolha que nós fazemos, com cada coisa que nós nos comprometemos, nos afetam de alguma maneira. Cada escolha que nós fazemos, ela faz algo em cada um de nós, ou faz algo para cada um de nós. Então, nós podemos chamar essa reavaliação, ou esse cálculo, de um cálculo existencial, né? Porque todas as escolhas que nós fazemos fazem algo a nós, nos afetam de alguma maneira. Então, nós calculamos o custo para tentar evitar o erro, ou para evitar pagar algo que seja muito danoso, que tenha um custo alto. Embora nós realizamos o custo, mas não existe uma regra infalível para que nós façamos o custo de algo e não dê errado. O único ser infalível é Deus, o único ser que sabe, que conhece todas as coisas, o onisciente é Deus. A única regra infalível em nossas vidas é a regra de Deus. Ou seja, então qualquer cálculo que nós viermos a fazer, por mais prudente que seja, ele pode dar errado, não é infalível, mas na regra da prudência. Então, nós utilizamos a regra da prudência. Nós podemos utilizar a regra do risco maior, menor, aliás, aquilo que pode ser mais danoso ou menos danoso para as nossas vidas. Nós podemos utilizar a regra das prioridades. O que é mais importante, menos importante, mais urgente ou menos urgente para as nossas vidas. Mas, às vezes, pode ser que, mesmo a gente ponderando tanto as coisas, a nossa escolha não gere o fruto, ou não dê o fruto que nós estávamos esperando. Pode ser que venha algo maior, menor do que nós havíamos planejado ou calculado. Mas o fato é que os prudentes nunca agirão sem pensar, sem calcular ou sem rever as suas prioridades. E como cidadãos do reino de Deus, como filhos de Deus, como participantes do Evangelho, da salvação plena em Jesus Cristo, como que nós devemos ponderar as coisas? Em que deve ser baseado o cálculo das nossas escolhas, do nosso planejamento? Como rever as nossas prioridades, como cidadãos do reino de Deus? E Jesus teve uma conversa rápida com 3 pessoas. Foi uma conversa rápida, uma pergunta e uma resposta. Respostas sucintas de Cristo, curtas, mas de extrema profundidade e de extrema significância ou significado para cada um de nós sobre a prioridade ou sobre o custo que uma escolha pode ter nas nossas vidas. E eu gostaria de ver essa conversa que Jesus teve com esses homens, com os irmãos, no Evangelho de Lucas. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 57. Um texto muito conhecido de todos nós.
Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas começa: indo eles de caminho fora. Que caminho é esse? Jesus estava no começo da sua caminhada rumo ao seu martírio. Jesus estava subindo para Jerusalém naquilo que viria a ser a última semana ou os últimos dias da sua vida, onde ele iria pregar, ele ia ser preso, iria ser morto, iria ressuscitar e ser elevado aos céus. Mas, indo eles caminho fora, rumo a Jerusalém, Lucas então nos diz que um homem, primeiramente, chega perante Jesus e disse: Seguir-te-ei para onde quer que o Senhor fores. E lá no Evangelho de Mateus, se a gente for olhar, vai falar que é um escriba, um homem conhecedor da lei, ou um homem, um mestre que redige, que escreve a lei. E esse escriba, talvez ele tenha visto, ou ouvido sobre o sucesso de Jesus, sobre o sucesso que Jesus teve em outros lugares em que ele passou. Ele ouviu seus ensinos, ele ficou sabendo de suas curas, e então esse escriba ele pode ter dito: muito bem, me dei bem, eu quero seguir esse homem. Parece muito interessante a vida desse homem. O ensino dele, dizem que ele ensina como nenhum outro mestre em nossa terra. Ou seja, eu sou um escriba, eu posso aprender com ele, eu posso passar a ensinar como ele. Muitas pessoas também passarão a me seguir. Eu posso aprender as curas dele, eu posso aprender a fazer os milagres que ele opera, eu posso crescer socialmente, ser visto um pouco mais através do que eu posso aprender com ele. Esse escriba pensa: eu me dei bem, eu posso crescer na vida agora. Então eu vou segui-lo, eu vou seguir esse homem para onde ele for. Esse escriba, ele calculou, ele viu aquilo que Jesus estava fazendo, ele ponderou, ele fez os seus cálculos, o que ele podia ganhar, o que ele não podia ganhar, seguindo a Cristo. E o que ele fala? Eu vou seguir de pronto, eu estou pronto para seguir esse homem, eu quero me dar bem. Só que em seus cálculos, ele só viu o quanto a sua satisfação poderia aumentar, o quanto ele poderia se sentir bem. Ou seja, ele calculou o que significaria seguir a Cristo conforme o significado que ele deu, conforme o sentido que ele deu para aquilo que era seguir a Cristo, mas não propriamente daquilo que Cristo dizia que era o significado de seguir, não propriamente daquilo que Cristo disse que era o custo, ou do custo que ele teria da decisão de seguir Jesus. E sabe quem que calculou mal também, meus irmãos? Mais uma história que nós encontramos nas Escrituras. O jovem rico. O jovem rico calculou mal, calculou errado o que significava a bondade de Jesus. Quando ele diz, bom mestre, mas quando Jesus mostra para ele a bondade, que realmente fazia parte ou faz parte do Cristo, o que acontece com o jovem rico? Ele se entristece, ele sai pelo caminho triste, ele vai para casa, porque a bondade que ele calculou
em Jesus era a bondade segundo ele achava que Cristo tinha, não a bondade que Cristo tinha passado para ele. Então ele sai triste porque a bondade que ele encontrou em Cristo não era mais forte do que o apego que ele tinha pela sua própria vida. Não era mais forte do que o apego que ele tinha pela sua própria, pelo próprio caminho que ele estava traçando. Então ele diz, eu pensei que a tua bondade era segundo a minha, não era algo assim, Senhor, e ele sai triste. Mas Jesus, ao conversar com esse homem aqui que Lucas registra, ele tira o homem do seu engano. Ele tira o homem da ilusão que esse homem estava criando em seu coração, porque ele não iria induzir esse homem a segui-lo a partir de uma perspectiva de uma religião que ele via em Jesus, ou a partir de um cristianismo falso, de um evangelho água com açúcar, de um evangelho de graça barata. Então, o que Jesus faz com esse homem? Ele mostra a sua própria realidade a esse homem, aquilo que realmente, o custo que realmente cairia sobre a vida desse homem ao seguir Jesus. Por exemplo, em Belém não havia lugar para Jesus na hospedaria. Os gadarenos, um pouco antes dessa passagem, expulsaram Jesus das suas terras. Na Galileia, Jesus também foi expulso. Em Samaria, o que aconteceu? Lhe negaram hospedaria, não quiseram que Jesus parasse ali, porque eles viram que Jesus estava subindo para Jerusalém. Na Judéia, Jesus foi rejeitado, até mesmo na cruz, o céu abandonou a Cristo. Por isso que Jesus coloca diante desse homem, ele coloca diante de todos nós, meus irmãos, as suas exigências em um nível mais alto o possível, sabe? E não só para esse escriba, mas para que todos nós venhamos a calcular o que significa seguir Cristo. Qual é o custo desse passo? Qual é o custo de seguir a Cristo nesse caminho? Sabe, porque, como Jesus diz, ele não encontrou nenhum lugar no mundo. Mas o nosso erro no cálculo para segui-lo faz que nós teimamos em encontrar um lugar nesse mundo. Vocês me dão uma licencinha? Deixa eu só virar esse ventilador. Só um pouquinho. Ui. Parou. Hamilton, você corta isso no filme, tá? Aí, não tem perigo. Perdão. Continuando. E nós levados pelo espírito de nossa época, o que o espírito de nossa época nos ensina? O que o espírito de nossa época pretende inculcar em nós? Qual é o objetivo de nossa vida? É com que cada escolha que nós tenhamos, cada coisa que nós venhamos a avaliar, independente do custo que nós venhamos a pagar, é que tudo nos faça bem. Ou seja, nós criamos com essa mentalidade a religião do se sentir bem, o cristianismo do se sentir bem. Nós passamos a fazer o cálculo de forma errada. Nós passamos a fazer o cálculo com base em um cristianismo que nós estamos criando, e não com base em um cristianismo do Cristo das Escrituras, daquilo que já está existente, daquilo que já está apresentado, daquilo que já está revelado para a gente. O cristianismo das Escrituras é aquele que ninguém gosta de ouvir. É aquele que muitas vezes a gente evita ler nas Escrituras. É aquele cristianismo do pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Esse cristianismo tem sido deixado de lado por um tipo de cristianismo, um evangelho estranho, sabe? É um evangelho, me dê, eu preciso, eu necessito, eu quero. Sabe, esse tipo de evangelho faz com que as pessoas sejam cada vez mais individualistas, cada vez mais egoístas, sem ter o que oferecer às outras pessoas. E quantos cristãos, meus irmãos,
que estão pelas igrejas? Quantos cristãos que talvez até mesmo nós venhamos a conhecer que são estéreis? Onde eles estão, o que acontece? Eles só querem receber, só querem ganhar. Todas as pessoas que estão ao redor deles não ganham nada. Por quê? Porque eles só querem ganhar, eles só querem receber. Todas as pessoas que estão ao redor de cristãos estéreis não recebem amor, não recebem conversa, não recebem oração. Por quê? Porque estão sempre pedindo. Mas o que Jesus vai nos ensinar pelo caminho? É preciso ser bênção, é preciso aprender a dar, é preciso aprender a se doar, a se oferecer para as pessoas. Nós estamos calculando muito mal o que significa seguir a Jesus, e nós fazemos muitas vezes do cristianismo a religião para o homem, e não para Deus. E o fruto disso é o quê? O fruto da religião criada para o homem, não para Deus, de um cristianismo focado no homem, né, como nós gostamos de dizer, um cristianismo antropocêntrico e não teocêntrico, focado em Deus. O fruto de tudo isso é o evangelho que não nos contenta mais. Vocês já perceberam como é difícil contentar as pessoas somente com o evangelho? Como é difícil contentar as pessoas sem novidade, sem passar uma emoção diferente, sem passar um sentimento diferente daquilo que o evangelho traz para nós. Porque muitas vezes nós vemos o evangelho como algo puro e simplesmente intelectual. Mas, meus irmãos, não é. Eu garanto para vocês que o evangelho não é só intelectual. Ele vai mexer com o nosso intelecto? Sim, ele vai renovar a nossa mente. Mas, sobretudo, ele vai mexer com os nossos sentimentos. Ele vai mexer com as nossas emoções. Ele vai mexer com as nossas vontades. Ou seja, o evangelho, ele mexe com a gente de uma forma plena. Tudo aquilo que nós somos. Sabe? Tudo aquilo que a gente é, o evangelho vai transformar, o evangelho vai redimir. Por quê? Porque o evangelho de Jesus é único. Muitas pessoas, por causa do falso evangelho, procuram sempre um novo evangelho. Mas o evangelho de Jesus é único. Ele é velho, mas é atual. É atual. É o cristianismo das Escrituras. Nós não temos mais para onde ir, não temos mais o que inventar. O cristianismo de Cristo é isso, é nos dado por graça, misericórdia, e nós somos chamados a participar dessa realidade. E o objetivo do evangelho não é o nosso conforto, mas é a nossa transformação, é a nossa justificação, é a nossa santificação, é a nossa salvação. E nós ficamos felizes com a salvação, não ficamos? Nós nos contentamos com a salvação. Isso é bom, isso é muito bom. Isso é algo muito positivo. Nós precisamos, sabe? Mas nós paramos e nós não crescemos espiritualmente. Nós não crescemos espiritualmente porque nós estamos calculando da forma errada. Nós estamos vendo as nossas prioridades de uma forma errada, de uma forma equivocada. Por quê? Porque nós queremos crescer antes financeiramente, materialmente, socialmente, intelectualmente, como se todas essas categorias que foram citadas não fazem parte do evangelho. Como se todas essas categorias não fazem parte do plano de Deus para a nossa redenção, não fazem parte do reino de Deus. Ou seja, não fazem parte da esfera social. E nós sempre temos a justificativa perfeita, que é o quê? A justificativa do trabalho, a justificativa dos estudos, a justificativa da família, a justificativa das demandas da vida. Mas o que Jesus diz? O que Jesus diz para a gente quando nós olhamos para tudo isso e vemos que temos todos esses compromissos? Ele diz, é isso mesmo, eu quero você dessa forma, porque tudo isso faz parte da redenção que eu tenho para você. Eu quero que você venha com a sua família. Eu quero que você me siga com o seu trabalho, nos seus estudos.
me siga na sua ascensão social. Por quê? Porque tudo faz parte do reino de Deus, não são esferas separadas. E Cristo nos chama para sermos um discípulo dele onde nós estivermos, independente daquilo que nós estamos fazendo. Nossas faculdades, nossas habilidades, as nossas potencialidades são dadas por quem? Não são dom de Deus? São graça de Deus para a nossa vida. E por que Deus nos dá tudo isso? É para a sua glória. Para a sua glória. É para promover o seu reino. E não propriamente a nossa satisfação. Não que não vai gerar satisfação, vá. Mas primeiramente é para a glória de Deus. Tudo o que Cristo nos dá é por graça, para que ao mesmo tempo a gente aprenda a negar a nós mesmos e segui-lo. Ou seja, tudo que nós recebemos é para quê? É para que seja usado na proclamação da glória, é para que seja usado para a proclamação do seu nome, da sua graça, da salvação de Cristo. E ele diz para esse homem, olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde descansar, não tem onde pôr a sua cabeça. E meus irmãos, não ter onde reclinar a cabeça é não ter razão para parar, é não ter razão para ter um descanso das coisas do reino de Deus, como se nós tivéssemos a possibilidade de parar, de nos desconectar, de nos desligar, né? Como se nós desligássemos o Wi-Fi e não estamos mais conectados com o reino de Deus, não estamos mais conectados com o próprio Deus. Para ir atrás do quê? Das nossas carências, das nossas vaidades pessoais, e depois dizer, agora sim, agora eu posso olhar para Cristo, agora eu tenho tempo de me preocupar com o reino de Deus. Agora isso vai se tornar uma prioridade em minha vida. Não que tudo isso não vai incorrer em bem para nós. Nós participamos do reino de Deus, do reino de Cristo, e a nossa vida nos traz satisfação. É uma satisfação que nós não encontramos em nenhum outro lugar. Mas qual é o objetivo principal? É seguir a Cristo com aquilo que somos, com aquilo que temos, com a vocação que nós somos chamados para segui-lo. E no tempo que se chama hoje. Apesar daquilo que será gerado em nós, apesar das satisfações, apesar dos sentimentos, mas Cristo nos chama para segui-lo, anunciar o reino, anunciar a Ele próprio. Esse é o motivo principal. E qual é o papel da igreja? O papel da igreja é anunciar o reino de Deus, até que Jesus volte. Isso só é possível à medida que nós vamos nos identificando como cidadãos do reino de Deus. E à medida que nós nos identificamos como cidadãos do reino de Deus, nós nos apresentamos a Cristo e dizemos, eu vou seguir o Senhor por onde quer que o Senhor for. Mas simplesmente por fidelidade, simplesmente por gratidão, simplesmente por aquilo que Ele é, sabendo que o nosso papel principal é anunciar o reino de Deus, e não por benefício que a gente pode vir a ter. Do verso 59 a 60, nós temos agora uma outra situação. A outro disse Jesus, ou seja, agora é Jesus que faz o convite, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me primeiro sepultar meu pai, mas Jesus insistiu, deixa os mortos o sepultar seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Ou seja, ao contrário daquilo que nós vimos antes, um escriba que se aproxima de Jesus, que se convida para seguir a Jesus, que se oferece, um escriba que participa de um grupo de pessoas impressionada com tudo aquilo que Jesus fazia, com aquilo que Jesus ensinava. Agora nós temos um homem que participa de um outro grupo, de um grupo de pessoas que se entusiasmam com os ensinos de Jesus, mas não só com isso, mas se entusiasmam também de falar de Cristo, de anunciar das coisas que Ele estava fazendo, de anunciar
das coisas que Jesus estava ensinando, que seguiam a Cristo de perto com a intenção de serem seus discípulos de uma forma direta. Um outro grupo. E o homem responde a Jesus: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus faz o convite e ele diz: deixa eu ir me despedir dos da minha casa. Deixa eu dar tchau para minha família. Ele ponderou algo razoável. Ele ponderou algo correto na vida dele. Ele diz: olha, eu preciso cumprir com o meu papel de filho. Eu preciso honrar o meu pai. Eu preciso cuidar dele na sua velhice, tratar se ele ficar doente. Se ele vir a morrer, eu preciso honrá-lo fazendo o funeral do meu pai. Ou seja, não tinha nada de errado na resposta desse jovem a Jesus. Mas Jesus responde: deixa os mortos que sepultem os seus próprios mortos. Você vai e prega o reino de Deus. Essa é a sua prioridade. Por que Jesus responde assim? Porque ele detectou que por trás da resposta desse jovem havia uma desculpa, havia uma justificativa de que primeiro ele precisava enterrar o pai. Mas assim como Jesus fez com o jovem rico e com o homem anterior, ele também está fazendo com esse jovem. Ou seja, expondo o seu coração, expondo o coração para que esse homem veja o que realmente estava em seu coração. Se estava na pessoa de Jesus ou se estava em outras coisas. Ou seja, uma questão de prioridade. Por isso que Jesus fala: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Ou seja, Jesus está fazendo um jogo retórico aqui com esse homem. Ele está mostrando o sentido dessa palavra em dois sentidos. O morto, em primeiro lugar, é aquele morto espiritualmente. Aquele morto que está separado de Deus, separado da sua graça, separado da salvação, morto espiritualmente, aprisionado em seu pecado. E o segundo sentido que Jesus usa é o morto que está sem fôlego de vida. É o morto fisicamente. Ou seja, Jesus está dizendo para esse jovem: olha, deixa as pessoas que não têm Deus, em quem estão separados de Deus, que estão mortas em seu pecado, deixa que essas pessoas venham enterrar os seus próprios mortos. O que ele quer dizer? Olha, deixa o mundo que cuide de seus afazeres, mas você, homem, vá, pregue o reino de Deus, porque essa é a prioridade. E algo que nós precisamos deixar bem claro é que Jesus não está pregando ou está ensinando o desprezo pela família, mas a questão da prioridade. O que ele vai ensinar para nós no Sermão do Monte? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, a nossa busca constante é pelo quê? Pelo reino, pela justiça que há no reino. Essa deve ser a nossa prioridade, né? Os valores do reino, a ética do reino, a justiça do reino. Essa deve ser a marca principal de todo cristão. Essa deve ser a marca essencial que faz parte da vida de todo cristão, de todo aquele que participa do reino de Deus, de todo aquele que se diz um filho de Deus. A busca pelo reino, a busca pela justiça do reino. E em outros lugares, olha só o que Jesus vai dizer, que é ofensivo para a gente. Quem ama seu pai, quem ama sua mãe, quem ama seu irmão, quem ama sua irmã mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, se Jesus não vir em primeiro lugar em nossa vida, há algo de errado, há algo de muito errado, que nós podemos rever nossas prioridades, até certo ponto, acerca de outras coisas, mas nunca acerca de Jesus. Nós podemos ver as escalas, as outras escalas em nossas vidas, tudo aquilo que não é Cristo, nós podemos rever, mas Cristo deve ser sempre a nossa prioridade. E como está sendo feito o nosso cálculo de prioridade?
Como que nós estamos revendo as nossas prioridades? O que esse jovem está fazendo aqui não é algo de anormal. Ou seja, ele estava cuidando da sua família. Ele estava honrando seu pai, ele queria cuidar, ele queria zelar de seu pai, zelar da sua família. Ele estava fazendo algo de errado? Não. Estava fazendo algo de muito correto, ainda mais para a sociedade daquela época. Mas Jesus diz o quê? Que ele estava pecando por realizar o certo. Que ele estava errando por escolher o correto. Não que essa escolha do jovem ou desse homem não fosse algo importante. Não fizesse parte das prioridades desse jovem, mas na escala de prioridades, a escolha desse jovem estava ocupando o lugar errado. Isso nos leva a uma pergunta: como está a nossa escala de prioridades? Jesus diz que aquele que amar qualquer pessoa mais do que a ele, não é digno dele, não é digno de segui-lo, não é digno de anunciá-lo, não é digno de ser o seu discípulo. E é muito comum, meus irmãos, nós encontrarmos pessoas nas igrejas, estruturando as suas vidas, em seus relacionamentos, estrutura a sua vida amorosamente, estrutura a sua vida profissionalmente, estrutura a sua vida com os filhos, estrutura a sua vida com as amizades. Depois que está tudo estruturado, tudo encaixadinho, tudo certinho, tudo redondinho, agora eu posso mudar a prioridade, agora eu posso olhar para Cristo. Agora eu posso buscar o reino de Deus. E como é comum acharmos pessoas que dizem, eu estou casado, meus filhos estão criados, a minha empresa, meu emprego está rodando, tudo certinho, encaixadinho, e agora os olhos se voltam para Cristo, se voltam para Deus. Agora a preocupação muda, agora a prioridade muda. Ou seja, nós pecamos não por realizar algo errado, mas é justamente aquilo que é correto, que muitas vezes ocupa o lugar principal no nosso coração. É muitas vezes as coisas certas, corretas, que não nos passam maldade alguma, que se tornam ídolos nos nossos corações. Por quê? Porque é sempre naquilo que é correto que nós encontramos a justificativa perfeita para não buscar o reino de Deus primeiramente. Não é verdade? A justificativa perfeita vem sempre daquilo que não nos ofende. De uma resposta que nós paramos e pensamos, é verdade, ele precisava se preocupar com isso. Mas se nós olhamos para as Escrituras e dizemos para Cristo, ele vai dizer, não é digno de mim. Vai e prega o reino de Deus. Essa é a prioridade das nossas vidas. E como esse homem, nós nos entusiasmamos também pela realidade do reino de Deus. Nos entusiasmamos com a possibilidade de crescermos em conhecimento à medida que nós ouvimos as Escrituras, à medida que nós vamos seguindo a Cristo, vamos nos tornando seus discípulos, até o ponto que Cristo chega e diz, agora vai e prega. Agora vai e anuncia a mensagem do reino de Deus. Aí o que acontece? Aí vem as justificativas perfeitas. Mas Senhor, deixa eu ir me despedir dos da minha casa? Deixa eu sepultar meu pai? Senhor, mas e a minha esposa? E o meu marido? E os meus filhos? E os meus amigos? E tudo que eu tenho, Senhor? Ou seja, nós seguimos a Cristo até um certo limite. Quando esse limite nos cobra além do que aquilo que nós havíamos planejado ou calculado, nós nos ofendemos, nós paramos, nós temos a justificativa perfeita, nós nos comprometemos até o ponto onde é confortável, até onde não vai nos cobrar uma dedicação maior do que aquilo que nós havíamos tendo até agora.
Mas não existe testemunho, meus irmãos. Não existe testemunho de Cristo sem dedicação. Isso precisa fazer parte dos nossos cálculos. Isso precisa fazer parte dos nossos ponderamentos, das nossas avaliações. Não existe um participante do reino de Deus sem dedicação para o testemunho. E Jesus, ele pode dizer para alguns assim, sim. Como ele disse para alguns missionários. Mas para o lugar que eu vou te levar, para anunciar o reino de Deus, essas pessoas não podem vir junto com você. É impossível. Você pode ir com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Mas, mesmo que o restante, né, das pessoas que fazem parte do seu relacionamento não possam ir com você, mas lá você terá uma família muito maior, você terá muito mais famílias que farão parte da sua vida, não é isso que Jesus diz a Cristo? Que Jesus diz a Pedro, quando Pedro para e fala, mas Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E o que Jesus fala? Sim, vocês deixaram tudo, e vocês ganharão 100 vezes mais, vocês terão muito mais famílias que farão parte da vida de vocês. Vocês terão uma família muito maior, vocês receberão 100 vezes mais do que vocês têm hoje. Mas para outro, Jesus vai dizer, tudo que eu te dou, tudo que você tem, são ferramentas para que você use agora para o reino de Deus, para que você proclame o reino de Deus com o que você tem agora, com o que eu tenho te dado. Proclame o reino com a sua esposa, proclame o reino com o seu marido, proclame o reino com os seus filhos, proclame o reino em todas as esferas de relacionamento que você tem, que Deus te dá. E meus irmãos, nós precisamos aprender que o reino de Deus é a maior urgência. Como na parábola da dracma perdida. Aquela mulher perde a dracma, uma moeda de grande valor, e ela tem toda a sua atenção, o seu foco, a sua dedicação para encontrar aquela dracma. A dedicação dessa mulher nos mostra como deve ser o nosso foco e a nossa dedicação para levarmos o reino de Deus, para anunciarmos esse reino. Ou seja, levar o reino de Deus também é tão urgente como era a urgência do bom pastor de encontrar a ovelha perdida. Quanto que ele se dedicou para encontrar a ovelha, deve ser a nossa dedicação para anunciar, para sairmos e anunciar o reino de Deus. Jesus passava por uma coletoria de impostos, lembrando que ele fez o convite para esse homem. Para outro homem, Jesus passava por uma coletoria de impostos em Cafarnaum, e Jesus simplesmente disse, siga-me. Esse homem estava ali, sentado, um homem chamado Levi, ou Mateus. E o que ele diz? O texto vai dizer que ele prontamente se levantou, deixou tudo e o seguiu. Nós não paramos para analisar esse texto, porque ele diz que ele deixou tudo. Ele reviu as suas prioridades. Ele reviu o que era mais urgente, mais importante na sua vida, deixou todas as suas coisas, porque todas as outras coisas se tornaram inferiores a seguir a Cristo, e ele passou a seguir a Cristo. Ele deixou todas as coisas, porque Cristo ganhou maior importância. No Antigo Testamento também nós temos o exemplo de uma moabita, Ruth. A sua sogra, Noemi, insistiu para que ela voltasse para sua terra, porque ao seu lado talvez Ruth não teria mais nenhum futuro, não teria mais a possibilidade de reconstruir uma família talvez, mas qual é a resposta de Ruth para sua sogra? Aonde quer que fores, eu irei também, aonde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ou seja, Ruth calculou que ela poderia voltar à sua família, ter uma vida mais confortável talvez, ter mais estabilidade, né? Ou permanecer com a sua sogra, permanecer fiel a Noemi e continuar sem saber o que encontraria pela frente. E se nós seguirmos a história da vida de Ruth, nós vamos ver que Deus usou a vida dela e hoje ela se encontra na genealogia de Jesus Cristo. Ela foi bisavó de Davi. Ou seja, meus irmãos, para tudo há um momento
crucial em nossa vida. Se nós perdemos algo que se apresenta para a gente hoje, talvez nós nunca mais vamos ter a oportunidade de que esse algo se apresente. E se nós não calcularmos o custo de uma maneira correta, nós vamos perder uma grande oportunidade, isso pode sair caro demais. E a oportunidade de pregar o reino de Deus é quando? É amanhã? É quando todas as outras coisas estiverem redondinhas? Aí nós vamos dizer, agora eu tenho tempo para Cristo, porque antes a gente não tinha? Agora eu tenho tempo para o reino de Deus, por quê? Porque antes as outras coisas não faziam parte do reino de Deus? Não. A oportunidade de anunciar a Cristo, de levar o Evangelho, de anunciar o reino de Deus, como Cristo está dizendo para esse homem, é agora, é hoje, não é amanhã, não é daqui a um instante, mas é agora. É nesse momento, é aqui onde nós estamos. E é onde nós estivermos todos os dias da nossa vida. E o verso 61 a 62, nós vamos ver que outro lhe disse, ou seja, outro se apresenta para Jesus e disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Agora nós temos outra situação. Um outro homem que se compromete a seguir a Jesus, mas diz que antes ele precisa o quê? Se despedir dos seus familiares. Ele precisa dar tchau, que é algo razoável. Também não há nada de errado nisso. Não é ofensivo. Mas Jesus diz o quê? Ninguém que colocou a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Recalculando, o primeiro se ofereceu para seguir Jesus, mas seu coração estava com a prioridade errada, seu cálculo estava equivocado. O segundo foi convidado, mas embora achando a ideia até legal, a sua prioridade era outra. O terceiro se comprometeu em seguir a Jesus, mas ao mesmo tempo que ele diz que ele vai seguir a Jesus, ele não deixa de olhar para trás. Seu coração está dividido, seu coração está relutante, as suas prioridades estão mal estabelecidas, ou seja, ele não tinha foco. Não tinha foco em sua decisão. E porque ele estava dividido e com falta de foco, Jesus usa o exemplo do cotidiano deles. É que naquele tempo era um trabalho executado com arado e que precisava de toda a atenção daquele que estava manuseando o arado. Porque com uma mão ele precisava segurar o arado, com outra mão ele precisava guiar os bois, e ao mesmo tempo que ele segurava o arado, guiava os bois, ele precisa ter atenção total na terra para que o arado fique numa altura boa, para que não pegue nenhuma terra, nenhuma pedra, aliás, e para que não cavoque muito fundo, e para que pegando uma pedra não estrague o fio do arado, não estrague ou não prejudique o corte desse arado. Ou seja, era preciso de dedicação total, era preciso foco total nesse trabalho. E algo que Jesus nos mostra, meus irmãos, é que o nosso coração está dividido. Da mesma forma que o coração desse homem que se prontificou a seguir a Jesus Cristo, o nosso coração se encontra dividido também, porque nós fazemos compromissos diretamente com Cristo, sem sabermos se nós vamos ser leais, sem sabermos se nós vamos ser fiéis a esse Cristo. Por quê? Porque nos falta foco, nos falta dedicação, nos falta comprometimento com o reino de Deus e nos falta rever as nossas prioridades. Nós estamos com as nossas prioridades erradas. Nos comprometemos com o reino de Deus em nosso batismo, não é? Nós não confessamos a Cristo, nós não confessamos fazer parte da salvação plena, nós não confessamos fazer parte do reino de Deus em nosso batismo, como cidadãos desse reino. Mas o que acontece? Nós não paramos de olhar para trás. Nós não paramos de olhar pelo retrovisor para ver, ou para estarmos constantemente avaliando se as coisas que estão ficando para trás, à medida que nós dizemos que estamos seguindo a Cristo,
Talvez se essas coisas que nós olhamos que ficam para trás, nós nos perguntamos, será que não era mais compensatório? Será que o custo de hoje não está sendo muito alto? Será que se eu olhar para trás e pegar as coisas que estão ficando para trás à medida que eu sigo a Cristo, será que a minha vida não estaria melhor? Será que eu não estaria tendo mais satisfação? Será que eu não estaria sendo mais feliz? Será que eu não estaria tendo mais contentamento com a minha vida? Como se seguir a Cristo fosse algo em que nós perdemos tempo. Como se seguir a Cristo fosse algo que nós podemos escolher. Hoje eu sigo, amanhã eu não sigo. Hoje eu olho o que ficou para trás, me interesso por aquilo porque é mais compensatório. Mas isso nos tira a dignidade de seguir a Cristo. Jesus exige de nós o quê? Com esse exemplo, atenção total. Ele diz que nós precisamos deixar, aliás, ele não diz que nós precisamos deixar de fazer outras coisas e nos dedicarmos somente às atividades da igreja. Não é isso que Cristo está dizendo. Por quê? Porque o reino de Deus abrange a totalidade da nossa vida. Tudo aquilo que nós fazemos, em tudo que nós nos dedicamos, em tudo aquilo que nós damos atenção, o foco que nós deveríamos dar para o reino de Deus. O reino de Deus abrange tudo. É uma questão de aptidão que Cristo está dizendo. É uma questão de estar pronto, é uma questão de dedicação, de foco, de atenção. E Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Porque à medida que nós nos dedicamos a um, nós excluímos o outro, nós trazemos o ódio do outro. E o que Paulo vai dizer lá para a gente em Colossenses, no capítulo 1, no verso 18, se eu não me engano, que Cristo precisa ser o quê? Ou precisa ter a primazia em todas as coisas. Precisa ser o primeiro em todas as coisas. O nosso coração não pode servir as duas realidades. Para aqueles que são participantes do reino de Deus, a realidade a qual pertence é somente uma. É a realidade espiritual do reino, que toma conta de todas as áreas da nossa vida, que toma conta de todas as esferas da nossa vida. Olha, quando nós olhamos para a Europa hoje, o que nós encontramos lá na realidade do cristianismo? É algo triste. Nós encontramos hoje uma Europa que está sucumbindo, em que nós encontramos o cristianismo ficando cada vez mais fraco até o ponto de sumir. Igrejas e mais igrejas, nas últimas pesquisas foi dito que cerca de 10 a 15 mil igrejas fecham por ano na Europa. Igrejas hoje, ou antigamente, que eram fervorosas, que eram cheias de pessoas, que era cheio de zelo. Igrejas estão fechando, virando boates, virando danceterias, virando restaurantes, virando bibliotecas. Por quê? Porque os cristãos que existiam lá transformaram o cristianismo não em uma totalidade para suas vidas. Não como se o cristianismo fosse algo amplo como o reino de Deus é, mas eles transformaram o cristianismo em apenas mais uma parte de suas vidas em que eles aplicam somente em um encontro semanal durante os domingos nas igrejas. E não como algo total, como algo que abrange todas as esferas da vida dessas pessoas. A Holanda, que foi um dos berços do protestantismo, meus irmãos, hoje agoniza. Hoje sucumbe em uma população que já tem 40% de ateus. Uma nação que em 1570, junto com a reforma protestante, ocorreu um grande avivamento por causa de cristãos que isolaram o cristianismo em sua vida, limitando a apenas um encontro semanal e passaram a viver o restante da semana como se aquele encontro de domingo não fazia parte do seu cotidiano, do seu dia a dia, como se os valores aprendidos a respeito do reino de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, como se isso não fizesse mais parte alguma das suas vidas. Por causa disso, o fruto da Holanda hoje é 40% de ateus. E
não passa de 2% o número de cristãos protestantes hoje na Alemanha, algo que já, na Holanda, perdão, algo que já foi a grande maioria. Por quê? Porque nós estamos transformando a nossa vinda à igreja apenas em mais um evento semanal, que não faz a menor diferença para as nossas vidas. Não somos filhos de Deus somente na igreja. Nós não participamos. O reino de Deus não é só isso aqui. É sobretudo lá fora. É lá fora que nós anunciamos o reino de Deus. Não pode existir uma verdade parcial do evangelho para as nossas vidas. A verdade do evangelho precisa ser total, precisa ser plena. É aqui, mas é lá fora. É aqui, mas é também aonde nós estivermos. O reino de Deus está em vós. Por quê? Porque o reino de Deus vai com a gente onde a gente está e nós não podemos ignorar essa realidade. A sua maneira de servir a Cristo precisa ser de forma prioritária, com atenção, com foco, com dedicação, para que a ética, para que os valores, para que a justiça do reino de Deus ganhe sentido em você. É por isso que Cristo sempre vai olhar para a gente e vai dizer, anuncie o reino de Deus. Primeiro anuncie o reino de Deus. Vai e prega o reino de Deus. Vai e prega o evangelho. As outras coisas precisam fluir disso. Cristo sempre vai olhar para a gente, e essa sempre vai ser a retórica de Cristo. Não olhe para trás, não olhe para os lados. A gente tem que fazer que nem Paulo. Quando ele encontra Cristo, todas as coisas se tornam o quê? De menor importância. Não é nem de menor importância, né? Se torna esterco. Algo que ele pode literalmente jogar no lixo. Por quê? Ele reviu as prioridades. Ele refez os cálculos. E Paulo diz também, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele não olha para trás. O que Jesus diz? Aqueles que olham para trás não são aptos para o reino de Deus. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Prossigo para Cristo, pelo prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Concluindo, qual é o nosso propósito de ser igreja? Qual é o nosso propósito de nos reunirmos de domingo a domingo? Qual é o nosso propósito de dizer que fazemos parte do reino? Qual é o seu propósito, meu irmão, minha irmã, em ser igreja, em confessar que faz parte do reino de Deus? Cristo um dia te chamou para uma vocação de ser participante do reino, de proclamar as virtudes do reino e, sobretudo, aquele que reina, que é Ele mesmo, Cristo Jesus. Não se deixe levar pelo espírito egoísta da nossa época, que quer te ensinar a ser individualista, que quer te ensinar a ser egoísta, que quer te ensinar apenas a ver os seus direitos, aquilo que você quer receber, aquilo que você necessita, o quanto as suas preferências precisam ser atendidas. É o espírito que calcula mal, que nos faz calcular de forma equivocada, que faz com que nós vejamos as prioridades da nossa vida de forma errada. Mas se deixe influenciar pelo Espírito do reino de Deus. Sabe que mesmo te dando um resultado que pode ser sim um custo muito maior, também mostra que esse custo já foi pago. Também mostra que esse custo já foi levado. Também mostra que o custo que estava sobre a minha vida e sobre a tua vida já foi redimido por Ele mesmo. E que nós podemos ter um lucro ainda. Ou seja, nós temos um lucro que é inestimável, um lucro que é incalculável em Jesus Cristo. Eu não sei se você já fez os cálculos do custo de seguir a Cristo. Mas, uma coisa nós podemos aprender com Jesus. O custo de seguir a Cristo é o custo de uma vida, não é o custo somente do hoje. Não é o custo somente de uma decisão que você fez talvez há 10, 15, 20 anos atrás, alguns há 5 anos, 2 anos, 1 ano atrás. Não é somente o custo de uma decisão, mas é o custo de uma vida inteira. O custo é aquilo que você é aquilo
que você tem, é aquilo que Deus tem te dado. É dessa maneira que nós somos chamados por Deus. E para começar esse cálculo, é preciso o quê? Rever as nossas prioridades. Como nós estamos calculando? Cristo diz: vai e pregue o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abra os nossos olhos. Que Deus nos dê entendimento para que nós possamos recalcular, para que nós realmente sirvamos de instrumentos para o Evangelho de Deus e para a glória do seu nome. Amém, meus irmãos?